Você já sentiu que algo encerrou na sua vida, mas que continua lá insistindo, te gera aquele sentimento de dúvida, de que você não sabe se continua ou não, você começa a repensar. Hoje eu quero falar sobre a coragem de encerrar ciclos, de encerrar projetos. Por mais que isso doa, isso pode te libertar. Eu vivi isso há um tempo atrás e hoje eu posso dizer com propriedade que foi uma decisão muito difícil, que eu marinei tomar essa decisão por muito tempo, mas que foi a coisa que mais me deu energia. Tava drenando demais a minha energia, mas me libertar desse ciclo e encerrar esse ciclo foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. E muitos ciclos a gente continua com eles porque eles nos dão segurança daquilo que é conhecido. E quando eu falo ciclo, eu tô falando um projeto, um trabalho, um emprego, amizades, relacionamentos, tudo isso envolve ciclos. E eu acho que o mais difícil de tomar essa decisão é porque aquele ciclo, ele te segura em quem você é ali, mas não naquilo que você quer se tornar. E aí fica essa ambiguidade de você querer se tornar uma coisa, mas por você estar ali, aquele ciclo comporta aquela personalidade daquele momento, e não o que você quer se tornar. E aqui eu vou te contar uma história pessoal de como eu consegui ver esse encerramento de ciclo como algo que realmente me libertou, mas que eu estava muito presa a tudo aquilo que já tinha acontecido. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu criei uma página no Instagram que se chama Bodyboard Itacaré. E dessa página, que o intuito era divulgar o bodyboard, também era um objetivo pessoal meu, que eu precisava ter um case de sucesso com os meus trabalhos de marketing. Eu estava, migrando para a criação de conteúdo, então eu queria muito ter um estágio, e eu criei essa página com o intuito de conectar a comunidade bodyboard, dar mais visibilidade para o esporte. E foi algo assim tão orgânico, tão natural que as coisas foram acontecendo. Eu consegui conectar com parceiros muito incríveis, que eu sou muito grata a todos eles. E a gente criou uma comunidade em volta dessa página. Essa página se tornou uma associação que veio agregar um projeto social que ensina bodyboard, surf para as meninas. Promovemos campeonatos, participamos de campeonatos, levantamos campeões. Então, assim, foi 2 anos que eu vivi de muito êxtase em volta disso. Eu não fiz tudo sozinha, mas eu acredito que grande mérito de tudo isso ter acontecido foi por conta do meu trabalho, foi por conta da minha iniciativa de querer colaborar com alguma coisa. E sempre teve muito propósito, muito pertencimento. Eu fazia aquilo assim que me brilhava, não importava o quanto eu estava cansada, eu estava lá disposta e querendo fazer acontecer. Mas teve alguns momentos que os valores pessoais meus com de outras pessoas não se bateram muito bem e as coisas começaram a desandar. Mas até aí eu tava aguentando, porque eu sabia que tinha um propósito, eu sabia que tinha desafio, que tava tudo bem, que ia passar por isso. Só que eu passei 1 ano desse projeto o tempo todo em conflito interno. Não era mais eu, sabe? Eu me perdi ali naquele processo, eu comecei a entrar em burnout, pensar no bodyboard, pensar no surf tinha virado uma cobrança pra mim, algo que eu tinha idealizado pra me surfar mais, aconteceu ao contrário, eu tava mais trabalhando do que surfando, eu acabei pegando assim, sabe, eu tinha pânico de pensar em surf, e começou a bater tudo o contrário pra mim. E aí começou a ficar pesado, porque não era mais uma contribuição, era uma obrigação que eu tinha, e eu sempre queria dar o meu melhor. Eu me cobro muito já pessoalmente, então assim, estar responsável por uma associação parece que veio assim, uma avalanche mais pesada ainda pra cima de mim. Mas era isso, era eu que me cobrava. Eu não responsabilizo ninguém por tudo que eu senti. Eu sei o que eu senti, que é responsabilidade minha, que eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu passei 1 ano nesse conflito, assim, querendo tomar uma decisão, mas não conseguia. Porque justamente eu pensava, pô, mas é um projeto tão legal, é uma ideia que nasceu da minha cabeça, então eu considerava como se fosse meu filho ali, a minha criação. Mas foi assim, ó, eu fui elaborando muito tempo mesmo, assim, ó. As pessoas meio que se assustaram quando eu tomei essa decisão, mas internamente eu já tinha vivido a decisão, eu já tinha vivido o luto dessa decisão, eu já tinha vivido várias fases na minha cabeça por tomar conta dessa decisão. Mas claro que sempre vem, né, o medo de não agradar, o medo de decepcionar as pessoas, o medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Então, eu trabalhei isso muito antes de comunicar isso, mas dentro de mim eu já tinha encerrado esse ciclo, sabe? E eu tinha muito medo, assim, do que ia acontecer depois, né? Tipo, desconhecido. Porque quando você tá lá, é seguro porque você conhece. Mas quando você rompe um ciclo, você meio que
fica naquela incerteza da vida. E a única coisa que a vida é incerta. Então, assim, é uma projeção da nossa cabeça que a gente precisa passar por ela para conseguir encerrar ciclos e o que mais você precisar encerrar, para aí sim respirar o novo. E às vezes a gente tem medo de encerrar esses ciclos porque a gente não sabe o que vai sobrar da gente depois que ele for embora. E conforme o tempo ia passando e eu ia maturando essa ideia, cada vez fazia menos sentido para mim fazer parte desse projeto. E a coisa que eu mais trabalhei na minha cabeça foi pensar o seguinte, de que tá tudo bem eu sair do projeto agora, mas ele vai continuar existindo. O negócio cresceu tão grande, as coisas funcionaram tão bem que ele tomou vida própria, ele não depende mais de mim. É como se o meu filho já estivesse saindo de casa. No caso foi o contrário, foi a mãe que saiu de casa e deixou o filho. Mas eu senti isso, de que as coisas iam continuar funcionando sem mim. Eu não ia estar destruindo tudo completamente. Eu só ia iniciar um novo ciclo na minha vida sem aquele projeto. E as coisas fluíram muito bem depois disso. E eu também tinha outros projetos que eu queria realizar na minha vida, mas que internamente eu não tinha espaço mental para lidar com aquilo, porque o projeto da associação me tomava muito tempo. E não é que me tomava assim um tempo absurdo, mas não, tinha reuniões, tinha que tomar decisão em conjunto, tinha que comunicar, tinha que fazer as mídias, tinha que fazer muita coisa. Então, assim, eu não tinha espaço interno para administrar junto com outras coisas que eu queria iniciar. E aí foi aí que eu me peguei pensando, tipo assim, daqui 6 meses, o que a associação vai me trazer? Vai me trazer mais coisas, eu vou ter mais demandas, eu vou ter mais compromissos. Então eu não vou conseguir encaixar com os projetos pessoais o que eu quero, sabe? Então foi meio que assim, ok, eu já tô pronto para tomar essa decisão, comuniquei essa decisão, fui, sabe? Tipo, no começo gerou um pouco ali de confusão entre as pessoas sem muito entender, gerou um distanciamento sim, mas que eu acho que foi muito bom tudo isso ter acontecido. Mas só aconteceu porque eu tive a coragem de assumir isso e de falar, ok, estou saindo, tá tudo bem, não faz mais sentido pra mim, continuem, tô torcendo muito por vocês, mas pra mim não faz mais sentido. E é isso que muitas vezes a gente tem medo de fazer. Só que eu me surpreendi porque eu recebi uma enxurrada de pessoas, de comentários, de pessoas falando, nossa, muito obrigada, é isso, boa sorte, você é muito boa, você merece todo o sucesso do mundo. E a nossa mente cria aqueles cenários catastróficos, né? De que todo mundo vai te linchar na rua se você fizer isso. Quando na verdade foi completamente ao contrário. Eu fui muito reconhecida, eu fui muito elogiada. E depois disso, assim, eu meio que me senti assim, gente, foi só isso, acabou, entendeu? Vira que segue, tá tudo bem. E quando você encerra o ciclo, é meio que assim, você tira um peso de você tira uma cobrança de você que você libera espaço pro novo entrar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A minha criatividade floresceu de novo, porque antes eu criava meio que como uma obrigação, sabe? Então eu tava deixando esse prazer de criar. E aí depois, tipo, parece que voltou todo esse prazer, a criatividade reacendeu, eu comecei a pensar em novas coisas, em novas formas de criar. Eu consegui finalmente criar pro YouTube, que era uma coisa que eu tava adiando há muito tempo. Então, assim, tenha coragem de encerrar o ciclo que você precisa encerrar na sua vida. Eu não sei o que tá passando aí do outro lado, mas de uma coisa eu tenho certeza, você vai agradecer muito a você mesmo quando você tiver essa coragem de encerrar o que precisa ser encerrado. E não é que tipo, eu tô abandonando e começando tudo outra vez e não sei o que. Recomeçar é um privilégio, não é um fracasso, é um privilégio. Você tem o privilégio de recomeçar. E essa é a vida maravilhosa. E uma reflexão muito boa para você entender se aquele ciclo já se encerrou é, primeiro, tá te gerando dúvida? Você tá com dúvida se aquilo é realmente bom para você? Para mim, já a dúvida já é um sinal de não. Porque aquilo que te empolga, aquilo que te dá energia é um sim muito verdadeiro. Você não tem dúvidas de que aquilo te faz bem. Agora, quando te gera dúvida, já não tá te fazendo bem. E percebe também se você não tá apegado àquilo, àquela situação, porque aquilo te gera segurança, você já conhece. Então, percebe se aquilo tá te drenando energia, não tá mais te trazendo prazer, e se você tá ali somente por apego. Encerrar ciclos é difícil, mas permanecer neles é pior ainda. E se você sente que precisa encerrar ciclos, recomeçar, redirecionar a sua vida, eu te convido a participar da Mentoria Sentido. No link da descrição tem uma aplicação para a mentoria e é um processo de clareza e de coragem que vai te ajudar a tomar decisões mais baseado em quem você é
no que você é boa, nas suas áreas naturais, no seu talento. E a mentoria Sentido é esse espaço para te guiar, para te direcionar e te acompanhar durante algumas sessões. Se fizer sentido para você, faz a tua aplicação, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, para mim é muito importante nesse começo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?